lá na plataforma Moodle já tem algumas aulas, videoaulas, né, com a teoria. Então, hoje nós vamos resolver alguns exercícios abordando basicamente o quê? O método geométrico, tá? De operações com vetores, tá bom? Tá bom? O método geométrico de operações com vetores. Aí, clique aqui para retomar. Você está apresentando agora, tudo bem. Gravando, muito bem. Já apareceu o vermelhinho aqui na nossa tela. Então, queria desejar para vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, para quem vai estar assistindo essa nossa aula de hoje, tá bom? Essa nossa aula de hoje aí já é sobre o tópico 3 da nossa disciplina de Física Geral 1, tá? E nós vamos falar de escalares e vetores, tá? Então, nós vamos resolver aqui, gente, alguns exercícios, tá? Eu vou colocar de novo aí no chat, né? A senha lá da presença, tá? Beleza? A senha da presença está aí, 73CFJG, tá? Lá na plataforma Moodle. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Então, aqui a nossa aula de 12 de novembro de 2020. Meu velho, o tempo está passando rápido demais, gente. Já é 12 de novembro de 2020. Eita, 2020. Olha só, aqui um pensamento do momento que eu acho muito legal. Esse cara é o Bertrand Russell, né? Que ele estava jovem, né? É uma figura, foi um grande filósofo e matemático, tá? Um cara que teve aí uma grande atuação humanística, um grande humanista, né? Ele, por exemplo, foi um dos primeiros a propor a Organização das Nações Unidas como uma forma de evitar que o mundo entrasse em guerra, né? O Bertrand Russell, além de ser um grande humanista, um grande filósofo, um grande matemático. E ele tem uma frase muito interessante sobre o amor, tá? Temer o amor é temer a vida, e os que temem a vida já estão meio mortos. Então, uma frase aí vinda desse grande filósofo chamado Bertrand Russell, né, sobre o amor, né? Tá certo? Né? E aí isso me remete também a Mário Quintana, né? As pessoas buscam 3 coisas na vida, né? Amor, dinheiro e felicidade, tá? Então, felicidade, né? Muitas vezes a pessoa fica buscando ser feliz e não vê a felicidade nas mínimas coisas da vida, nas coisas simples da vida. Ela fala, eu sou infeliz, mas a pessoa não se move para tentar ser feliz. Dinheiro. A pessoa fala, eu quero ter dinheiro. Mas a gente, pessoal, tem que ter dinheiro para não ser escravo. Esse é o ponto principal. Tenha dinheiro para não ser escravo. E o amor, a pessoa fala, eu quero o amor, mas a pessoa, muitas vezes, ela não reconhece o amor, de repente, naquela pessoa que ela paquerou em um determinado momento, entendeu como é que é? E aí essa frase sobre o amor é uma coisa importante, porque lembrando de um outro pensamento do momento, dessa vez de um cara muito maluco, chamado Wilhelm Reich, ele dizia que amor, trabalho e saber são as fontes da nossa existência e também deverão regê-la. Ou seja, nós devemos ser regidos por amor, pelo trabalho e pelo saber. Então fica aqui, né, esse pensamento, essa reflexão, né? Eu achei, pessoal, aqui esse livrinho, ó, que é o quê? Pequeno livro de instruções para a vida. Esse livro aqui, eu lia quando tinha 15, 16 anos, e aí eu tenho tirado grande parte dos pensamentos do momento daqui, e eu espero no futuro lançar, né, os volumes do pensamento do momento. Eu ainda vou fazer, esse é um projeto que eu tenho de fazer um livreto, né, mais ou menos desse tamanho, no formato de cordel, com os pensamentos do momento, para os meus alunos, para quem quiser, ler uma vez por dia, né, palavras que possam inspirar. Muito bem, registro de presença, vamos lá no Moodle, né, no AVA do IF, né, a senha da aula de hoje é essa daqui, já está lá no chat, vocês dão uma olhada aí. Vamos começar então, pessoal, a lista de escalares e vetores, que também já está disponível lá na nossa plataforma, lá no tópico 3 de Física Geral 1. Esse exercício aqui, ele fala de quê? Né? Ou a partir de agora eu não estou vendo o chat, né? Qualquer coisa, vocês ligam o microfone para fazer pergunta, para interromper, né? E para conversar com a gente aqui, tá? Ele diz o seguinte, ó, que um navio começa a navegar para um ponto distante 120 quilômetros para o norte, tá? Então o navio está lá, navegando, né, no mar aberto, e aí vem uma tempestade inesperada que desvia a rota para um ponto a 100 quilômetros a leste do inicial. Então, estou falando de deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Qual é a distância e em que direção ele deverá navegar para atingir o ponto de seu destino? Estão entendendo? O navio está navegando. Ele tem que chegar a 120 quilômetros, né, na direção norte. Certo?
Só que aí o que acontece? Vem uma tempestade e joga esse cara 100 quilômetros para baixo, para o leste, né? Para a direita, no caso, né? Nós vamos pegar a Rosa dos Ventos e vamos ver, tá? E aí pergunta qual deve ser a direção, né? E quantos quilômetros ele deve navegar para ele chegar no ponto em que ele deve chegar. Por exemplo, que seja uma ilha no meio do mar. Tá bom? Esse é um problema, então, de vetores, tá? Então aqui nós vamos aplicar operação com vetores. Lá na nossa videoaula, vocês viram que somar vetor é diferente de somar escalar. Por quê? Porque vetor não é definido apenas por um número, uma unidade. O vetor ele é definido em termos de módulo, número e unidade, direção e sentido. Então não dá para somar vetor igual eu somo 2 kg de abobrinha com 3 kg de chuchu para saber quanto que eu vou carregar, né? 3 kg de abobrinha com 2 kg de chuchu dá uma massa que é uma grandeza escalar igual a 5 kg. Mas vetor não é assim. Então nós temos que considerar o quê? Além da intensidade do vetor, nós temos que considerar também o quê? A direção e o sentido desse vetor, tá? Então aqui é um esqueminha de como é que fica a situação desse barco. Olha lá, o barco está aqui no ponto A, tá bom? Ele tem que chegar aqui nesse ponto B, mas a tempestade empurra ele 100 quilômetros na direção leste. Eu não coloquei a Rosa dos Ventos, mas eu vou fazer uma Rosa dos Ventos aqui simplificada. A Rosa dos Ventos é isso aqui, ó, norte, sul, leste e oeste. Tá bom? E aí, pessoal? Então, esse cara, ao invés de chegar no ponto B, ele vai chegar no ponto C e vai seguir esse caminho da linha tracejada em vermelho, tá? Eu quero aqui o quê? Eu quero saber qual que é a direção e a distância que ele tem que percorrer para anular o efeito do desvio da tempestade. Tá bom? Então, considerando essa situação, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que, nesse caso, ele vai percorrer um deslocamento D entre o ponto A e o ponto C. Essa é a distância que ele vai percorrer, tá? E aí a gente observa aqui a aplicação do quê? Das regras, né, da soma vetorial. Eu tenho esse vetor aqui, AB, tá vendo, ó? Que vale 120 quilômetros, tem um módulo de 120 quilômetros, e tem esse vetor BC, que tem um módulo de 100 quilômetros. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aplicando a regra do início e fim, ó. Eu peguei o início do vetor BC e liguei ele ao fim do vetor AB. E aí o vetor resultante, que é o vetor D, ele vai sair do ponto A e vai chegar até o ponto C, tá? De forma que eu tenho aqui, ó, o vetor D, quem que é o vetor D? O vetor D é o vetor AB, que vale 120 km, né, tem 120 km de módulo, mais o vetor BC, que tem 100 km de módulo, tá bom? Então, nesse caso, né, eu tenho o quê? Olha lá, né? Aqui eu vou ter, ó, esse cara, quem que é? Se eu fosse pegar aqui um ângulo θ, né? Isso aqui é outra coisa que está lá na videoaula, né? Aqui, ó, eu teria, então, que esse cara é o cateto adjacente, esse é o cateto oposto, e essa aqui é a hipotenusa, tá? Então, o módulo do vetor D seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ser raiz quadrada de AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Tá bom? Certo? Então, a gente trabalha aqui com essa questão do triângulo retângulo, teorema do grande Pitágoras. E aí, substituindo os valores, né? Olha lá, AB vale 120, então vai ser o módulo, né? Olha lá, aqui, ó, né? A gente explicou lá na videoaula o quê? Um módulo, né? Aqui eu estou representando o vetor em módulo, em termos de módulo. Ou seja, a intensidade do vetor. Vai ser raiz quadrada de 120 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 24.400. O deslocamento que esse cara tem devido à ação da tempestade que empurra ele para o leste é de 156,20 quilômetros. Beleza? Muito bem. Então, para compensar o desvio de rota da tempestade, o navio deve navegar seguindo a direção desse vetor aqui, ó, que eu chamei de D', mostrado nessa figura. Então, o que acontece? A tempestade joga o navio para o leste, né? E, na verdade, ele vai percorrer, olha lá, esse cara aqui, ó, esse vetor dele está na direção que, ó, olha lá, Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Esse cara aqui, ele está na direção que, ó, nordeste. Então, para eu poder compensar esse desvio, eu vou ter que andar aqui, ó, nessa direção aqui, ó, que seria noroeste.
Aí sim a tempestade pode me empurrar, e quando a tempestade me empurrar para o leste, eu vou manter a minha rota para o norte normalmente. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Então, para poder anular o efeito do desvio da tempestade, o navio tem que se direcionar nessa linha pontilhada em roxo, para chegar nesse ponto aqui, ó, que seria o ponto D. Tá vendo? Estou entendendo aqui, ó, o processo? Então, ele embicando, ou seja, se direcionando nessa direção aqui do ponto D, ele vai depois percorrer tranquilamente o quê? Esse vetor aqui, AB, e chegar aonde ele precisa, na ilha ou no porto, onde for. Tá bom? Então, na verdade, o que, que a gente vai ter? Esse D', na verdade, o que, que ele é? Ele vai ser igual a quanto? Ó, olha lá o D', quem que é? Olha lá, né? Eu teria o quê? O D' mais o DB vai ser igual a quem? Vai ser igual ao AB. Vejam bem, ó, o fim do D' junto com o início do DB. Somei os dois vetores, né? Então, aqui, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu teria aqui o vetor AB, olha lá, o vetor AB. Quem que é o vetor AB? O vetor AB, ó, a representação do vetor é igual ao vetor D' mais o vetor o quê? DB. O meu Bzinho aqui, vetor DB. Estão vendo aqui, gente? Ó, a regra do início e fim, ó, D' mais DB me dá AB. Tá vendo? E aí, né? Opa, aqui deixa eu apagar aqui, ó. Importante aqui, uma coisa importante. Deixa eu usar a borracha, tá? Aqui, vocês viram aqui, depois vocês vão ver lá na gravação. Eu vou apagar esse cara todo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é importante a gente observar o quê? Uma coisa que é o seguinte, que tá. Importante a gente observar aqui o seguinte, ó, que esse vetor aqui, ó, que é o D', o que o vetor D' é? Ele é, o módulo dele é igual a quem? Ao módulo de D, tá? Do vetor D, tá? Então vale 156,20 quilômetros, tá? Por quê? Eu teria ali essa questão tipo comutativa, né? Obviamente que a direção em sentido do vetor D' é diferente do vetor D. O vetor D tem a direção nordeste, mas o vetor D' tem aí a ponta, né? Não é a direção, o sentido noroeste, tá? Mas aí eu posso afirmar que o módulo é o mesmo, tá? Muito bem. Agora, já achei então quanto que ele tem que andar para poder chegar no seu destino no norte. Seria 156,20 quilômetros. Agora, qual que é a direção que ele faz? Né? E a direção que ele vai fazer é em relação a quem? Ao leste. Então, esse vetor D' que aponta para o noroeste, né, para o noroeste aqui, ele forma um ângulo θ com a direção leste, tá? Com a direção leste. E a gente vai determinar aqui esse cara aqui. Quanto é que vale? Olha lá. Então, vamos ver. Ó, aqui é legal. Tem essa parte de trigonometria, e é importante você rever trigonometria se você esqueceu ou se você não domina tão bem. Então, o que a gente tem aqui? Olha lá. Mas, o que eu tenho aqui? Ó? Aquele vetor θ, ele é igual a quem? Ele é igual a esse alfa mais 90 graus. Tá vendo? Alfa mais 90 graus. Vira aqui? Né? Então, eu somando alfa com 90 graus, eu vou ter esse vetor θ, que é a direção, perdão, esse ângulo θ, que é a direção que esse navio tem que embicar para quê? Para que ele não sofra o desvio, para que ele anule o desvio da tempestade. Então, olha lá, vejam bem. Da figura formada pelos vetores D', DB e AB, eu tenho o quê? Eu vou ter aqui, ó, que o vetor alfa é esse cara aqui, ó. Olha o vetor alfa aqui, ó. Eita, vetor alfa. Tá vendo? Então, o que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar com a trigonometria, né? As relações trigonométricas. E eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter que o ângulo alfa vai ser igual a quanto? Ao arco tangente de 100 sobre 120. Então, vamos voltar aqui, ó, né? Vou explicar isso aqui desenhando. Ó, a tangente de alfa, quem que é? Tangente de alfa. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, não é tangente. Ó. Cateto oposto, 100 km, sobre o cateto adjacente, 120 km. Então, quem que é o alfa? O alfa vai ser o quê? Vai ser
o arco tangente ou a tangente elevado a menos 1 de quê? De 100 sobre 120, galera, tá? Ó, pô, eu tô patinando esse negócio de trigonometria. Faça uma revisão de trigonometria, tá bom? Então, olha lá. O alfa é igual ao arco tangente de 100 sobre 120, tá? Aí eu vou achar esse ângulo. Aqui ficou aí, desculpa, tá? Eu tô repetindo aqui, ó, a tangente de alfa é 100 sobre 120. Então eu tenho aqui, né? Desculpa aqui que a ordem aqui das aparições ficou errada. Então eu vou ter, na verdade, o quê? Que o arco tangente de 100 sobre 120, quanto é que é? Jogo lá na calculadora, né? Científica, vai dar 39,80 graus. Logo, a direção que o navio deverá navegar para que não sofra o desvio da tempestade vai ser o quê? Né? Θ, que é alfa mais 90, 39,80 mais 90, que vai dar 129,80 graus com a direção leste. Tá? Então eu tenho ali que a distância que ele vai ter que percorrer, o módulo do deslocamento dele é 156,20 quilômetros e a direção, né? Isso já vai me dar aí a direção e sentido, né? A direção é 129,80 graus com a direção leste. Tá bom, pessoal? Certo? Estão vendo aí? Então é um probleminha aí bastante interessante, né? Eu estou relacionando aí a questão do deslocamento, tá? E estou aplicando, né, os vetores, né? E aí o método, né? O método geométrico, né? De soma vetorial, tá? E aplicando trigonometria. Então trigonometria é muito importante nessa situação. Sem problema? Como é que estamos aí? Alguma dúvida disso aí? Quer que volta? Quer que fala mais alguma coisa? Vou seguir adiante então, beleza? Vamos lá. Olha só esse cara aqui, tá? Gente, essa parte de vetor, pessoal, nós temos que ver o quê? Que isso que nós estamos fazendo com essa setinha orientada, daqui a pouco nós vamos fazer com força, né? Vamos fazer com velocidade, vamos fazer com aceleração, tá? Então é muito importante entender vetor, tá? E entender bem vetor, tá bom? Então olha lá, sejam os pontos A, B, C, D e E e F, os vértices de um hexágono regular, e O o seu ponto de origem. Ele pede, escreva os vetores C e D em função de A e B. Então tem esse vetor aqui, o vetor C, eu tenho o vetor D. Eu quero escrever eles em função de quê? Em função de A, em função de B. Quanto é que vale C? Em função de A e B. Então nós vamos chegar nessa conclusão. Tá bom? Então vamos lá, tá aqui, né? Eu tenho que escrever então primeiro o vetor C em função de A e de B. Nós vamos aplicar então a regra do método geométrico, a regra do início e fim ou a regra do paralelogramo. Então vamos lá. Olha só, se eu pegar o menos A, quem que é o vetor menos A? É o vetor oposto a A, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O vetor menos A é o vetor oposto a A. Então, representei ele aqui. Ele tem o quê? O mesmo comprimento de A, tá? Eu tentei reproduzir aqui com o mesmo comprimento, tem a mesma direção, porém o sentido é contrário, menos A. Se eu pegar esse menos A e somar ele com o menos B, olha lá o menos B, tem a mesma direção, mesma intensidade, porém sentido contrário. O que eu vou ter? Menos A mais menos B, olha lá, usando a regra do início e fim, vai me dar quem? O C. Então eu posso dizer que o vetor C, ele é quem? Ele é menos A mais menos B, ou ele vai ser menos a soma de A mais B. Entenderam? Olha lá. Então, se eu somar o vetor oposto ao vetor A com o vetor oposto ao vetor B, eu encontro o vetor C. Então, o vetor C é menos, abre parênteses, o vetor A mais o vetor B. Tá? Tranquilo? Tá bom, gente? Então, aplicando aqui. Vamos ver agora como é que fica o vetor D. Quem que é o vetor D? Olha lá. Se eu pegar B, então B do jeito normal dele. E aí, cara, se eu somar B com menos A, olha lá, o vetor A, o oposto ao vetor A. O vetor A com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo comprimento, com a mesma direção em sentido contrário. Quem que eu vou encontrar? Vou encontrar D. Então eu posso escrever que D é quem? D é igual a B mais o oposto de A. Então D é B menos o vetor A. Certo, pessoal? Tranquilo? Ó, eu,
né, o que eu sugiro para vocês é concentrar, assimilar, é estudar, é ver a videoaula, refazer. Vetor é uma coisa, cara, que é trivial, mas se você não estudar, ela pode se tornar sutil, entendeu? Pode se tornar uma coisa um pouco complexa, tá bom? Então, para não perder, tá? A gente começou a falar de movimento em uma dimensão, a gente nem falou muito de vetor, a gente só deu a ideia do que era um vetor, quando a gente representava a velocidade, quando a gente representava a gravidade, tá certo? Mas, na verdade, cara, nós temos que saber vetor, e é por isso que ele está no tópico 3, e não começando com o tópico 1, tá? Porque você já tem uma ideia do que é a física, e agora vocês têm que aplicar. Então, esse foi o exercício 4, beleza? Vamos fazer o exercício número 10. Olha lá o exercício número 10. Opa, muito bem. Então vamos acompanhar, hein? Vocês não estão falando nada. Tamo junto aí? Deixa eu ver lá. Como é que tá o povo aí? Pô, é ruim pra caramba. Deixa eu manter esse cara aqui por enquanto. Eu vou. Estamos juntos. Então, beleza, meu prezado. Tranquilo então aqui. Como é que nós estamos? 19. Aumentou o quórum aí, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui é a senha, tá? Para quem chegou depois, ó. Dá uma olhada aí a senha aí no chat. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo então, meu prezado. Vamos lá, vamos voltar aí, ó. Vamos trazer então agora esse número aqui, o número 10. Beleza? O número 10 aqui da nossa lista, ó. O vetor A da figura ao lado tem um módulo A igual a 12 metros. Esse é o módulo, né? A direção e sentido dele está representado aí, ó. Esse vetorzinho aqui em vermelho. Determine as componentes de A no sistema de eixos da figura. Então, como é que vai ficar aqui o vetor A representado no eixo cartesiano? Aí é aquele outro conceito da nossa aula 2. Eu vou trabalhar com componentes cartesianas, componentes polares, componentes retangulares. Tem vários nomes para que representam a mesma coisa, tá? Aqui nós só estamos trabalhando em 2 dimensões. Mas daqui a pouco, cara, né, na próxima aula nós já vamos falar em 3 dimensões, que seria o eixo X, Y e Z, no espaço tridimensional. Aqui é bidimensional. Então aqui eu quero o quê? Eu quero as componentes desse cara. Tá bom? Lá eu expliquei a questão da componente, né? Seria o que? A sombra que esse cara vai ter. Então, olha lá, eu vou representar aqui, ó, esse vetor A aqui, se eu pegar uma lanterna e colocar a lanterna... Opa, espera aí. Caneta. Se eu pegar uma lanterna e jogar uma lanterna aqui, ó, uma lanterninha aqui, opa, o que eu vou ter? Ó, a lanterna, ó, iluminando esse cara aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai projetar uma sombra no eixo X. Essa sombra no eixo X, quem que é? É o vetor AX, a componente, no caso, horizontal do vetor A. Se eu pegar essa lanterna e mudar ela aqui de lugar, ó, colocar ela aqui, ó, e jogar a luz batendo no vetor, ela vai projetar uma sombra no eixo Y, que é a Y. Tá vendo? Tranquilo? Né? Então, beleza. A gente nota o quê? Que esses caras aqui, eles vão formar o quê? Olha lá, ó, né? Se eu usar o método no início e fim, porque aqui eu usei o método do paralelogramo, né? Eu peguei o vetor AX, fiz uma projeção de AX aqui em cima, o vetor AY, fiz uma projeção e achei o vetor A. Agora, se eu usar a regra do início e fim, ou seja, casar o início do vetor AY com o final do vetor AX, eu vou encontrar o quê? Um triângulo retângulo, né? E aqui dentro eu tenho 25 graus. Tá vendo? De forma que a componente AX do vetor A é o cateto adjacente desse triângulo retângulo. E a componente AY desse vetor A é o cateto oposto desse triângulo retângulo. Tá? E aí, considerando, né, a relação trigonométrica de seno e cosseno, eu vou ter que AX é A vezes o cosseno de θ e AY é A vezes o seno de θ. Tá bom? Beleza, acabou o problema. Tá? Substituindo os valores, né? Quanto que vale o AX? O AX, então, vai ser 12 vezes o cosseno de 25, vai dar 10,88 metros. E o AY, quem que é? É 12 vezes o seno de 25, que é 5,07 metros. Tá? Se eu escrever agora, então, o vetor A em termos das suas componentes, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o vetor A, ele é quem? Ele é 10,88 unitário I. Esse unitário I, quem que é o unitário I? Diz o quê? O unitário é o versor na direção X. E vou ter 5,07 unitário J. É o versor na direção Y, do eixo Y.
Tá vendo? Então, olha lá, né? Esses são os valores das componentes do vetor A. Tá certo? Beleza? Tá? Os versores, eu falo um pouquinho mais de versor lá na nossa videoaula, tá? Mas qualquer dúvida também vocês podem perguntar. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então vamos para o próximo exercício aqui, que é o número 11 da nossa lista. Olha lá, o exercício 11 da lista, né? Eu tenho então aqui, ó, 3 vetores são orientados como mostrado na figura ao lado. Na verdade, está abaixo. Onde A tem uma intensidade, um módulo, né, de 20 unidades, né? Então colocou 20 unidades, essa unidade pode ser metro por segundo, pode ser metro por segundo ao quadrado, pode ser Newton, é um vetor genérico, tá? O vetor B, ele tem 40 unidades, e o vetor C é de 30 unidades, né, a intensidade dele. Ele pede para a gente poder encontrar as componentes x e y do vetor resultante da soma desses 3 vetores, expressas em termos de vetores unitários. Vetores unitários o quê? I, J. Então, vou escrever a resultante da soma de A mais B mais C em termos de versores, I e J. E pede também o módulo e a direção desse vetor resultante. Né? Qual que é a intensidade do vetor e a direção, ou seja, o ângulo que ele faz com o eixo X. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Os dados, então, olha lá. O módulo dos vetores, né? O A, 20 unidades, o B, 40 unidades, o C, 30 unidades. O vetor A, ele pode ser escrito em termos das componentes cartesianas dele, né? Olha lá, o vetor A aqui, ó. O vetor A é esse cara aqui, ó. Ele só está onde? Ele só está no eixo Y. Então, escrevendo ele em termos de versor, eu tenho o quê? Que ele não tem nada no eixo X e tem 20, né? Que no caso, o módulo dele na direção Y, tá? Então, eu posso escrever o vetor A, ele é 0i, 0 unitário I mais 20 unitário J. Beleza? Olha o vetor B agora, ó. Como é que seria o vetor B? Olha o vetor B, ó. Vou voltar aqui, ó. Vetor B é esse cara aqui, ó. O vetor B é esse aqui, ó. Então ele vai ter aqui, ó, no eixo X, ó. E o que ele tem no eixo X, ó? Ele vai ter aqui, ó. Ele vai ter uma componente X, que é BX, e vai ter uma componente aqui, ó, Y, que é BY. Tá vendo, ó? BY aqui, ó. Tá? Então, como é que eu escrevo o vetor B? B é BXI, ou seja, BX, a componente, né? A sombra do vetor B no eixo X, unitário I, mais a sombra do vetor B no eixo Y, unitário J. Tá? Aí, aplicando lá a definição, né, das componentes, BX, então, quem que é? BX é B vezes o cosseno de 45 graus, né? O ângulo que B faz com o eixo X é 45, mais, né, que é igual a 40 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a 20, né, raiz de 2. Tá certo? E aí, o BY vai ser o quê? B vezes o seno de 45 graus, que é 40 vezes raiz de 2 sobre 2, também 20 raiz de 2. Tá bom? Beleza? Ângulos aqui iguais. Muito bem. Vamos lá. E o vetor C? Olha lá. Opa! Olha o vetor C. Vou voltar lá na figura. Desculpa aí que eu não fiz. O vetor C, ele tem uma componente no sentido positivo de X, mas a componente dele no eixo Y, ela é o quê? Ela é apontada para baixo. Então, o versor vai ser menos J. Então, como é que eu escrevo o vetor C aqui? Vai ser, ó, a componente no eixo X, CX, unitário I, mais a componente no eixo Y, menos J. Tá? Quer dizer o quê? Que ele está apontando para baixo. Tá? Então, olha lá, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, ó, C vezes o cosseno de 45, né? O ângulo dele com o eixo X é 45 graus, vai dar 30 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 15 raiz de 2, e no eixo aqui, ó, faltou aqui, né? No eixo CY seria aqui, ó, menos 15 raiz de 2, tá? Menos 15 raiz de 2, tá bom? Unidades, tá? Faltou o sinal negativo aqui. Tá? Aqui vai dar menos 30, né? Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com unitário menos J. Tá? Então vamos lá, olha aqui, aí olha só, escrevendo aqueles 3 vetores em termos de suas componentes. Aqui está a componente, está o vetor A representado, ele só tem a componente Y. Aqui está o vetor B, ó, com B, BX e BY. E aqui está o vetor C com CX e CY. Estão vendo aqui, ó, como é que eu escrevi esse cara?
Então eu coloquei, ao invés de eu ter o A, ó, o B que estava aqui, ó, o B antes estava aqui, ó, desse jeito. Só que aqui eu escrevi ele em termos de suas componentes. E o C que estava aqui, então o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu estou escrevendo esses caras em termos das componentes dele. Já que eu decompus, eu estou escrevendo em termos das componentes. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos apagar. Apaguei tudo aqui, tá vendo? Ó, então ele está escrito aqui em termos das componentes. Então como é que vai ficar isso aqui? Olha lá. A resultante, as resultantes cartesianas, né? O R, então, ó, resultante vai ser o quê? A soma de A, de B e de C, que estão representados aqui em termos das componentes no eixo X e Y. Então como é que fica isso aqui? Rx, ou seja, a resultante no eixo X vai ser Bx mais Cx, e que vai dar quanto? Olha lá, Bx é 20 raiz de 2 mais 15 raiz de 2, que dá 35 raiz de 2. E Ry, quem que é o Ry? Vai ser A mais Bx mais Cy, tá? Olha aqui, aqui aparece o sinal mais, por quê? Porque aqui eu estou somando o vetor. Mas em termos aqui de módulo, como é que fica? Ó, vai ficar o A, que vale 20, o módulo dele, mais o By, cujo módulo é 20 raiz de 2, menos, né, 15 raiz de 2, porque né, no caso o módulo, né, o valor aqui, né, a intensidade do vetor CY, ela vai ser negativa, como a gente calculou anteriormente. Estão vendo? Então quanto é que vale o RY? O RY vai ser, ó, né, 20 mais 5 raiz de 2. Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho, ó, né, o vetor resultante. Esse vetor resultante, então, tem uma componente x, que é 35 raiz de 2, e tem uma componente y, que é 20 mais 5 raiz de 2. Representando ele agora, olha lá, ó. Quem que é o Rx aqui? É 20 raiz de 2. Certo? Opa, espera aí, é isso mesmo? Não, perdão, desculpa, 35 raiz de 2. Desculpa aqui, pessoal. 35 raiz de 2. Vou pegar a borracha aqui, vou apagar esse cara aqui, ó. É 35 raiz de 2. Ó, 35 raiz de 2. E aqui, quem que vale o RY? RY quem que é? É igual a quanto? Ó? É igual a 20 mais 5 raiz de 2. Tá vendo? E aí eu vou calcular agora quem? Eu vou calcular agora o valor de R, resultante. Né? E para isso eu vou aplicar quem? Olha lá, né? Eu tenho que o R é a soma de Rx mais Ry, vetorial, né? Aí, aplicando lá o teorema de Pitágoras, né? Eu vou ter o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo do vetor R vai ser raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Então, substituindo aqui, né? Olha lá, eu tenho o quê? Eu tenho que o módulo do vetor resultante vale quanto? 56,42 unidades. Esse é o valor do vetor R. Tá bom, gente? Desenvolvendo aqui, tá? Com base no que a gente achou. Vamos definir a direção agora. A direção do vetor resultante com o eixo X, quanto é que vale? Ó, então vai ser a tangente de quem? Tangente, né? Que vai ser quem? Ó, aí, ó, vai ser o quê? O cateto oposto, né? Não ficou aqui, ó, o R, ó, o R aqui. Aqui, opa. Aqui, ó, o RX. Deixe. O RX. E aqui, o RY. Tá vendo? Ó, esse cara lá, ó, ele forma aqui o quê? Ele forma aqui um triângulo retângulo. Quanto é que vale a tangente desse ângulo θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, RY sobre RX. Então vai ser quanto? Quanto é que vale o cateto oposto? 20 mais 5 raiz de 2 dividido pelo cateto adjacente, 35 raiz de 2. Então isso aqui vai dar quanto? 0,547. Vamos lá. Aí, ó. O arco, então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Tá? Vamos apagar esse cara aqui. Aqui, ó, o que vai acontecer? O ângulo θ, então, é arco tangente de 0,57, perdão, 0,547, que vai dar 28,67, ou aproximadamente 29 graus com o eixo X. Então, né, nós calculamos o módulo e calculamos também o quê? A direção desse cara, tá? Do vetor resultante R. Tá bom? Beleza?
tá? Aí ele, né, aí ele pede aqui, né, a letra A, como é que fica, né? Primeiro, né? Então, respondendo aí, que nós já calculamos, só sistematizando, a componente x e y do vetor, né, dado pela soma dos três vetores A, B e C, expressa em termos de vetores unitários ou em termos de versores. Então, o vetor resultante, ele é o quê? Né? Em termos vetoriais, ele é 35 raiz de 2 unitário I mais 20 mais 5 raiz de 2 unitário J. Tá? E pede o módulo e a direção desse vetor resultante. Né? O módulo, então, é 56,42 unidades e a direção dele com eixo X é 29 graus. Tá bom? Então, essa é a resposta aí do exercício número 11 da nossa lista lá. Beleza, pessoal? Tá? Beleza? Então, aí, aplicando aí, né, o método geométrico, tá? Em relação a isso, né? Eu peço para vocês aí para reverem a videoaula, entendeu? Para a gente poder tocar adiante, tá? Beleza? A próxima aula nossa, nós já vamos falar de produto escalar e produto vetorial. Já é um pouquinho mais sutil, tá? Mas é tranquilo, a gente consegue aí dominar sem muitos problemas. Vamos lá, então. Vamos fazer o número 13 da lista, tá? Para a gente poder tocar adiante aí. Então, olha lá, o número 13, ó. Dois vetores A e B fazem um ângulo θ entre si, tá? Prove que o módulo do vetor resultante entre eles é dado por essa equação, ó. O módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Tá? Isso aqui é uma propriedade, né? Essa aqui é o vetor resultante quando eu tenho dois vetores formando um ângulo entre si. Tá? Então é uma propriedade. Eu estou representando aqui, ó, o vetor A e o vetor B, entre si fazem um ângulo θ, e eu vou agora então calcular o valor do vetor resultante R. Tá bom? Tá? Vocês viram aí que eu usei aqui a regra do paralelogramo, né? Olha lá, tá? Então eu tenho que o resultante é a soma de A mais B, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor esses caras no eixo XY, para a gente achar o valor de R, tá? Então vamos fazer um trabalhinho aqui, tá? Na verdade, o que eu tenho aqui? Esse vetor R, escrito em termos de unitário, seria o quê? Ele seria a componente x do vetor A mais a componente x do vetor B, unitário I, mais a componente y do vetor A mais a componente y do vetor B, unitário J, tá? No sentido do eixo Y. Tá bom? Então vamos adiante, olha lá. O que nós temos aqui, ó? O vetor A, ele tem uma componente AX no eixo X e tem uma componente Y no eixo Y. O vetor B, ele só tem a componente dele BX. A componente do vetor B no eixo Y é nula, né? É nula. Por quê? Porque o ângulo que ele faz aqui com o eixo X é zero. E o seno de zero vale quanto? Vale zero. Seno de zero é zero. Tá? Então tem umas coisas bonitas da trigonometria aqui, cara, né? No meio do caminho, tá? Vamos lá então. Então escrevendo aqui, ó. AX, quem que é? AX é igual a A cosseno de θ e a Y é igual a A seno de θ. BX é igual a B vezes o cosseno de zero. Quanto é que vale o cosseno de zero? Cosseno de zero é 1, pessoal. Revejam o círculo trigonométrico. BY, quem que é? É B vezes o seno de zero. Quem que é o seno de zero? É zero, né? Então, ó, o ângulo que o vetor A faz com o eixo X é θ. θ, as componentes de A estão escritas aqui. O ângulo que B faz com o eixo X é zero. Olha lá, ele está em riba, em cima do eixo X, então o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Então escrevi em termos aqui. Olha lá, representando então o vetor R em termos das componentes X e Y do vetor A e do vetor B. Está aqui representado. Né? Então eu tenho AX mais B no eixo X e tenho AY no eixo Y aqui. Então, olha lá, o que seria lá? Mais uma vez, repetindo aquela equação que a gente colocou lá no princípio, né? O vetor R é as componentes no eixo X de A e B, mais as componentes no eixo Y de A e B. Então, isso vai dar quanto? Substituindo aqueles valores, ó, encontrados na diapositiva anterior. Então, eu vou ter que AX é A cosseno de θ, mais B, unitário I, mais AY, mais BY é zero, então fica A seno de θ, unitário J. Tá? Então, quem que vai ser o módulo de R? Olha lá, lembrando aqui, ó, lembrando que, ó,
aqui, ó, lembrando que que o AX mais B e o AY formam o quê? Formam um triângulo retângulo. De forma que eu tenho aqui o R, ó, é a hipotenusa, AX mais B, vou colocar aqui, ó, para ninguém dizer que eu não falei de vetores, formam um cateto adjacente ao ângulo θ, e o meu prezado AY, ele forma quem? Ele é o cateto o quê? Ele é o cateto oposto. Ele é o cateto oposto. Estão vendo? Então eu tenho o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Beleza? Beleza? Então, olha lá. Aplicando aqui, ó, produtos notáveis, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Para essa primeira parte aqui. Então, aqui eu aplico quem? Produtos notáveis, PN, mais esse cara ao quadrado, eu vou chegar nisso aqui, ó. Olha que bonito, cara. Eita, eita, álgebra. Álgebra é muito bom. É coisa bonita, rapaz. É igual escrever um poema. Então, olha lá, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter, ó, colocando o A ao quadrado em evidência, ó, aí eu vou dividir, ó. Tá vendo, ó? O que vai ter aqui? Peguei tudo aqui, tá tudo somando, então A ao quadrado em evidência. Fica o quê? Seno ao quadrado de θ, que eu peguei esse cara e dividi por A ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, que eu peguei esse cara e dividi por A ao quadrado, mais 2AB, cosseno de θ mais B ao quadrado. Só que aqui tem uma identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Essa bichinha aqui, ó, identidade trigonométrica, pessoal. Se eu pegar seno de 30 ao quadrado mais o cosseno de 30 graus ao quadrado, faz aí 0,5 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, isso dá 1. Isso vale para qualquer ângulo. Raiz seno ao quadrado de 45 graus, mas o cosseno ao quadrado de 45 graus também dá 1. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai dar 1. Isso aí, gente, é uma lei da natureza. Olha como é que a gente aplica isso aqui. E a gente aplica isso aí em outras coisas também, tá, gente? Isso é lei, é lei, é lei do universo. O universo tem leis, né? A física está aí para desvendar isso, a química está aí para desvendar isso. Isso é uma coisa genial, pessoal, né? Essas leis. Então, como é que vai ficar no final? Oba! Então, ó, já que esse cara vale 1, eu vou ter R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ, de forma que R é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ, que é aquilo que eu deveria provar. Então, eu mostrei aquilo que o problema me pediu. Beleza? Tranquilo? É isso que eu tinha para hoje, tá? Para nossa aula de hoje. Tá bom, moçada? Tá? Resolver esses exercícios. Certo? Deixa eu descartar isso aqui, que eu guardo essa aula aqui, né? E tudo mais. Tá? Eu não vou salvar nada. Ah, vou salvar, rapaz. Não, o que é que eu vou salvar? Não mudei. Mudei nada, não. Só coloquei um negócio ali. Não salvar, tá? E tá certo? Então aqui eu vou parar a apresentação. Beleza, galera? E nós estamos aqui com 20 pessoas, já aumentou aqui, ó. Quem chegou depois, ó, vai lá correndo lá no Moodle lá e registra a sua presença, tá bom? Beleza? Vou parar a apresentação aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Como é que é? E aí? Sem problemas? Tá? Beleza, pura, meu prezado. Pociunculense, né? E aí, o Rio tá subindo aí, não? A minha prezada natividadense. Futura prefeita lá de Natividade, né? Tá, não tá subindo, não. Beleza, beleza. É isso aí, né, gente? É isso aí. Eu vou parar de gravar e depois vou fazer um comentário aqui com vocês. Então tá bom demais, tá? Eu vou parar de gravar, tá bom? Muito bem. Deixa eu interromper a gravação. Valeu!